O Bolsonaro pôs em suspeição as urnas eletrônicas e deixou claro com todas as letras, não é interpretação, não é má vontade, não é nada. Ele deixou claro que ele acredita que há fraude nas urnas eletrônicas e ficou o recado: as urnas só dirão a verdade se ele vencer. Se ele não vencer, é porque há fraude. Não se limitou a isso. Disse que pode haver fraude na eleição para presidente e também para o Congresso Nacional. É um candidato que caminha aí para ter perto de 1/3 no primeiro turno. Acho que sai amanhã uma pesquisa Ibope. Sim, amanhã. Hoje saiu uma pesquisa MDA, de que nós vamos falar daqui a pouco. Evidentemente, isso impõe certas responsabilidades. Não é mais um candidato outsider que diziam, esse não chega lá. Não, pode chegar. Vamos fazer o seguinte, antes que eu diga o que eu penso a respeito dessa fala e que eu trate aqui de algumas questões que dizem respeito à democracia e ao Estado de Direito, vamos ver a repercussão dessa fala do Bolsonaro, inclusive no seu próprio território. O que disse o general Mourão desta fala? General Mourão, Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro. O que é que ele disse, Maiara Bastianello? Ele afirmou que é preciso relevar as declarações do cabeça da chapa da qual ele faz parte, o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, sobre a segurança do sistema de votação. O general ressaltou que os comentários são feitos por um homem que praticamente morreu há uma semana e passou por 2 cirurgias. Segundo Mourão, a chapa está jogando para vencer no primeiro turno e quem vencer, venceu. O candidato a vice completou dizendo que só tem pena do Brasil se o PT vencer. Muito bem. O Toffoli? O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, rebate os comentários também feitos pelo deputado Jair Bolsonaro sobre essa suposta possibilidade de fraude nas eleições durante um café da manhã hoje com jornalistas. O magistrado lembrou que o candidato do PSL sempre foi eleito pela urna eletrônica. Dias Toffoli lembrou que o atual sistema é aberto para auditoria caso qualquer partido peça. Para o presidente do STF, o questionamento de Bolsonaro não tem justificativa. O ministro ainda brincou dizendo que tem gente que acredita até hoje no Saci Pererê. Deixa o Saci quieto. Já vamos. Querido Fábio, o Alckmin também se manifestou. Se manifestou, Reinaldo. Afirmou que o representante do PSL na corrida ao Planalto, Jair Bolsonaro, tenta justificar uma possível derrota nas eleições ao colocar em dúvida o processo eleitoral. O ex-governador de São Paulo lembrou também que já participou de 10 eleições e que nunca soube de qualquer indício de irregularidade. Para Alckmin, o Brasil é um exemplo para o mundo no que diz respeito a avanços tecnológicos nas eleições. Maiara, o alvo principal da fala do Bolsonaro foi o PT. Sim. O PT ficou insatisfeito, infeliz com a declaração do Bolsonaro? Como é que é isso? Olha, não tem se queixado dos ataques ao partido feitos pelo candidato do PSL, Jair Bolsonaro, no Facebook, não, viu, Reinaldo? Segundo o jornal Folha de São Paulo, integrantes da sigla consideram que as críticas no primeiro pronunciamento público do deputado depois do ataque sofrido em Minas Gerais apontam que ele sentiu o peso do crescimento do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, nas pesquisas de intenção de voto e que o capitão reformado tenta manter o antipetismo sob a guarda dele. Não, e até eu falei com um petista, teve um que disse assim, em algumas áreas até é difícil a gente dizer que Haddad é Lula, o Bolsonaro está contribuindo para isso, que Haddad é Lula. Olha aqui, vamos pensar? Vamos pensar? Já disse, você quer política do ódio? Não é aqui, deve ter lugar por aí, tem isso. Aqui não. Aqui tem pensamento. Eu começo pela fala do general Mourão. O general Mourão não é uma pessoa que diga coisas sensatas o tempo todo, né? Não. Ele, por exemplo, propôs uma constituinte que seria um golpe. Disse ele que se pode fazer uma constituinte só com notáveis primeiro, né? Os notáveis fazem o texto. E depois se submete ao que ele chamou plebiscito, que na verdade não é plebiscito, é referendo. Qual é a diferença, tio Rei?
Mais uma vez, vamos ao momento cultural, a diferença Momento cultural. entre plebiscito e referendo. Plebiscito, você submete determinado tema à consulta e você pode ter, inclusive, mais de uma opção, né? Vamos lá, as alternativas que você quer para um determinado assunto, né? A população vota, né? E aquele voto vale. Tanto é que o plebiscito só pode ser aprovado depois de passar pelo Congresso. O Congresso tem que aprovar o plebiscito. E fica então claro que valerá aquilo que a população escolher. O referendo, de certo modo, é o contrário. Primeiro o Congresso, ou quem quer que seja, faz a sua escolha e depois a população diz apenas sim ou não. Então vamos lá. Fizemos plebiscito sobre monarquia ou república, fizemos plebiscito sobre parlamentarismo ou presidencialismo. A escolha é tal. Referendo sobre armas. Aí se votou a proibição da venda de arma legal, ela foi aprovada. Isso foi submetido a referendo e a população disse não. Tanto é que o Estatuto do Desarmamento, embora crie enormes dificuldades, permite a venda de arma legal. Mas cria dificuldades sim. O porte já era proibido, isso não foi submetido a referendo. É claro que a proposta do general Mourão é do mais típico e característico chavismo. Foi assim que o Chávez instituiu a ditadura na Venezuela, não é? Fazia as mudanças, submetia a referendo. Como a população estava na rua e tinha muito petróleo, Fábio, muito dinheiro do petróleo, muita grana na veia da população ali, programas, né, ditos sociais, mas que na verdade era de transferência de recursos. E o Chávez foi destruindo a democracia na Venezuela, instituindo a ditadura. Chegou onde chegou, né? Tá lá hoje um país em petição de miséria, né? O próprio Bolsonaro antes havia dito que, se eleito, queria elevar o número de ministros do Supremo de 11 para 21. E ele nomearia 10. 10 apenas, né? Praticamente metade. Tá certo? Também isso fez o Chávez, praticamente isso fez o Chávez na Venezuela. Ou Rafael Correa no Equador. Daniel Ortega na Nicarágua. Curioso, são propostas, olha que coisa, são propostas na América Latina aplicadas pelas esquerdas. Não é interessante? E não pela direita, ou pela extrema-direita. Mas o Mourão, de qualquer modo, mesmo dizendo coisas estranhas, ele é um oficial, um oficial da reserva de alta patente. O generalato brasileiro, no geral, tem uma formação intelectual muito superior à que se imagina por aí, né? E o Mourão sentiu, para usar uma expressão de Humberto Eco no Nome da Rosa, Momento cultural. Sentiu o cheiro de carne queimada, né? Isso é uma passagem que o Adson está com o William e uma moça acusada de feitiçaria está sendo condenada, vai ser condenada à fogueira. E o Adson já tinha tido um teretetê, já tinha tido um pega com ela ali, né? Ainda um noviço, né? E a hora que ela vai ser julgada, tal, o Adson resolve interferir, dizer, não pode, tal, né? Frei Guilherme, William, não pode. Aí o Guilherme diz, esquece, meu amigo, ela já é carne queimada, quer dizer, já era, né? E às vezes as pessoas sentem a antecipação da carne queimada da crise e dizem, opa, peraí, não é assim. Bom, o raciocínio de Bolsonaro de saída tem uma falha irrespondível. E se ele ganhar a eleição? Vai ser com urna eletrônica, não vai ter voto impresso. Não vai ter voto impresso. Já tem decisão do Supremo a respeito. Vai ser urna eletrônica. E se Bolsonaro ganhar a eleição, aí não tem fraude? Hein, Bolsonaro? Em última instância, ele está dizendo o seguinte, a eleição só vale se eu ganhar.
Se eu não ganhar, não vale. E ele faz uma coisa, desculpem, agora eu apelo à minha situação, ao meu passado profissional, em outra área. As palavras fazem sentido. Os textos fazem sentido. Os contextos esclarecem e aclaram o sentido das coisas. Em seguida, ele faz uma exaltação que valeu por uma exortação. A exaltação é só quando você elogia alguém. A exortação é quando você convida alguém a alguma coisa. Aos militares. Na sequência de dizer que se ele não ganha é porque há fraude, aí ele chama os militares e tal. O que valeu por um convite, ainda que feito de maneira oblíqua, a uma intervenção. Olhem aqui. Tem uns bobos por aí, uns idiotas, desinformados, que não leem nem bula de remédio, que não leem nem rótulo de desodorante quando estão... Porque tem gente que vai para o banheiro, não tem coisa nenhuma para ler, Vai ler rótulo. começa a ler composição química de produtos químicos que estão no banheiro. Mas agora com o celular é mais Quem, difícil. Rei, você já fez isso? Já. Shampoo. Quem não, né? Quem não? Shampoo é maravilhoso. Exatamente, shampoo. Aí você começa a falar propileno de não sei o quê. Às vezes você encontra no shampoo a mesma coisa que tem na maionese. Você fala, não. Só toma cuidado para não botar maionese na salada e não lavar cabelo com maionese. Se bem que acho que se lavar o cabelo com maionese deve deixar macio, sei lá, não sei. Lá tô eu, né, com as minhas viagens. Mas é isso, né? Tá na praia, que não é a sua casa principal, tá lá, vai ao banheiro. Falei, meu Deus, não trouxe livro, nem a palavra cruzada, nem o celular, nem... Aí você começa a ler, pega lá, bronzeador. Nossa, olha, veja o que tem e tal. Tem gente que não lê nem isso. É ágrafa mesmo. E aí fica, ai, Reinaldo é de esquerda, Reinaldo é de não sei o quê. O Reinaldo, não. O Reinaldo, desde sempre, aderiu ao triunfo da lei. Quando eu rompi com a esquerda... Quando eu rompi com a esquerda, fica parecendo quando eu rompi com a esquerda, houve uma crise na esquerda, né? Não houve nada. Ninguém nem percebeu. E eu adoro fazer coisas que ninguém percebe. Eu faço protestos que ninguém sabe, já disse isso, né? Tem coisa assim, a pessoa faz tal coisa, nunca mais vou consumir aquele produto. Mas quem vai saber? Eu vou saber, basta. Basta. Não é? Mas quando eu rompi com a esquerda, eu rompi com a esquerda justamente porque eu não via na esquerda e não vejo o seu compromisso inquestionável com a democracia. Usa a democracia como instrumento. Usa a eleição como instrumento para chegar lá. Uma vez lá, aí decide fazer feitiçaria. Venham cá. Quando o Bolsonaro diz ou eu ganho ou não vale... Está claro o compromisso dele, inarredável com a democracia? A minha resposta e a resposta de qualquer pessoa decente é não. Não. Fazendo, inclusive, raciocínios estranhos. E atenção, Bolsonaro tem todo o direito de dizer que ele acha que se o Haddad chegar ao poder, ele vai indultar o Lula. Eu tenho o dever, como jornalista, de dizer aqui que esse indulto é tecnicamente impossível. Até porque o Supremo já arbitrou a respeito. E o indulto presidencial agora está submetido ao Supremo. Não deixa de ser uma violação da Constituição, mas ela está em curso, acabou. Eu tenho o dever de explicar que o indulto não é para uma pessoa. O indulto tem que criar um critério que pegue um grupo. Ah, mas poderia pegar o Lula. Sim, mas pode ter interferência do Supremo. A única coisa que poderia perdoar uma única pessoa seria a graça. Como não está regulamentada na Constituição, no país, na legislação, portanto, não tem.
Ainda mais, ele poderia indultar o Lula pelo problema do apartamento e o Lula tem mais um monte de processo. Nada impede que ele tenha, desde prisão preventiva a outra condenação que o leve à cadeia. Portanto, é praticamente igual a zero essa chance. Mas não interessa. O próprio PT fala em indulto, portanto, o Bolsonaro tem o direito de explorar esta questão na intervenção dele, política. Agora, não é possível que ele diga assim, o Lula só não fugiu porque ele vai ter indulto. Porque aí o Lula teria que adivinhar que o PT estaria na final e com possibilidade de ganhar. O que o Bolsonaro faz aí é um jogo muito comum que às vezes as pessoas fazem, que é transformar a consequência numa causa. Então é assim, Lula vencer, o PT vencer a eleição é causa da soltura de Lula. Ou melhor, é causa do Lula não ter fugido. Não, mas a eventual vitória do PT é posterior ao fato do Lula não ter fugido. Sem contar que sobra a suspeita, o Bolsonaro está dizendo, no lugar dele eu teria fugido. Ele diz mais, no lugar dele qualquer um teria fugido. Quem disse? Quem disse? Então, há um raciocínio falacioso também, do ponto de vista lógico aí. Mas, para mim, a questão fundamental é o respeito ao resultado da urna. O general Mourão diz uma coisa interessante aqui, né? Ele diz assim, nós estamos num esforço para vencer no primeiro turno. Uhum. Ah, então essa fala é um esforço para vencer no primeiro turno. Você cria uma suspeita sobre o resultado da eleição, você cria uma suspeita sobre as regras para vencer no primeiro turno. Você vai para um jogo de futebol, ainda são 13 regras, Fábio? São 17. 17 agora? Sim. Eram 13, né? Ou nunca foram 13? Eu acho que nunca foram 13, 17. Não, sempre 17. Ignorante, estúpido, Reinaldo. Por isso que é bom ter alguém da área. Você vai para um jogo de futebol e diz assim, se eu ganhar, é porque as 17 regras realmente valem. Se eu perder, né, ou se eu tiver ameaça de perder, então as 17 regras não valem. Então não tem jogo. Então não tem futebol. Então não tem nada. Houvesse evidência de fraude na urna, vá lá. Mas isso é uma fantasia criada pela extrema-direita, inconformada com o resultado das eleições. Sabem por que o Lula chegou ao poder em 2003, foi reeleito em 2010, a Dilma, 2006, a Dilma depois, 2007 o poder, né? A Dilma depois 2010, depois 2014, porque mais gente votou neles. Um número maior de pessoas. É simples. É simples. Mas como eu não votei, ninguém que eu conheço votou, quem disse que o mundo é sua bolha, cara? O país é muito maior. Eu posso ter um círculo de amigos em que ninguém vota no Bolsonaro. Eu digo assim, como? Se ninguém que eu conheço vota no Bolsonaro, o Bolsonaro pode ganhar. Peraí. Mas o mundo é um pouco maior, né? Eu já disse isso e vou dizer de novo. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, o Bolsonaro é o presidente legítimo do Brasil. Se o Haddad ganhar a eleição, o Haddad é o presidente legítimo do Brasil. Se outro qualquer ganhar a eleição, o Ciro ganhar a eleição, o Alckmin ganhar a eleição, qualquer um desses é o presidente legítimo do Brasil. E qualquer um desses vai ter que governar o conjunto dos brasileiros. Quando o Bolsonaro faz a fala que fez, ele está o quê? Ele está deslegitimando milhões de pessoas que não vão votar nele, porque há milhões de pessoas que não vão votar nele. Ele não será o presidente também dessas pessoas?
Caso ele venha perder, o que ele quer? Conflito de rua? Confronto de rua? Aí entra o general. Aí entra o general que pode dizer maluquices, mas ainda tem uma responsabilidade que, infelizmente, o Bolsonaro não demonstra. O general, evidentemente, tem contato com o alto comando do Exército, das Forças Armadas. Não haverá intervenção militar no Brasil. Nós vamos ter que nos virar. Eles podem intervir se tiver conflito sangrento. Governar eles não vão. Vocês querem a prova de que não vão? O Donald Trump ameaçou se juntar com militares da Venezuela para tirar um maluco do poder e foi unanimemente condenado no mundo. Golpe militar não passa mais. Acabou. Acabou. É haver alguma coisa parecida com isso, o país vira pária. Quando nem a Venezuela acata um golpe, contempla um golpe militar, por que seria no Brasil? Vem cá, e se o outro lado diz a mesma coisa? Bolsonaro é inaceitável. Para onde nós vamos? É preciso ter mais responsabilidade. Bolsonaro precisa se convencer de que ele realmente pode ser o presidente. Agora não é mais brincadeira. Agora não é mais uma aventura. E quando chegar ao poder, a coisa não se esgota no dia seguinte. Haverá 4 anos pela frente. Haverá as expectativas que ele criou. Ele terá, como todo governante, se eleito, de tomar mais cuidado com seus aliados do que com seus adversários. Porque tem sempre um aliado no ouvido propondo coisas erradas. Precisa tomar cuidado com isso. Aí a máxima de Santo Agostinho. Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me elogia porque me corrompe. Corromper aí não é corrupção nesse sentido lavajatiano. Corromper no sentido de me desviar do caminho. Porque tem o elogio, tem o apoio que desvia do caminho. E tem a crítica que corrige. A palavra educar, e nesse sentido eu rogo ao deputado que se eduque. A palavra educar, a origem, vou ali lembrar. Momento cultural. Vem do verbo ducere, duco, em latim, que é conduzir, que é botar no caminho. É por isso que seduzir é o contrário da educação. Seducere quer dizer afastar do caminho. A pessoa foi seduzida, quer dizer, ela foi desviada do caminho. Volte para o caminho, deputado. Se o PT ganhar, é o senhor que vai liderar a oposição? O senhor vai liderar a oposição como? Propondo golpe? Chamando os militares? Ou o senhor vai tentar liderar a oposição falando com o Congresso, falando com as pessoas, fazendo política? Se o senhor ganhar, o PT vai para a oposição, vai liderar a oposição? Será o PT como? Na base da porrada ou fazendo política? E, finalmente, para ir para o comercial, deixa eu dizer uma coisa. E não adianta, porque eu sou eu, e se eu não falar, eu me sinto em falta com vocês e comigo. Houve 2 Bolsonaros no domingo. Um Bolsonaro estava na cadeira de rodas, levantou-se com firmeza, admirável, dada a situação dele, apoiou-se no andador, caminhou, fala firme,
bem-humorada e ainda fazendo graça com o médico que me pareceu que estava filmando, o Dr. Macedo. Temos agora médicos cineastas também. Né? Me pareceu, não sei. Ouvi esse Bolsonaro. Antes de falar isso, eu fiz consultas técnicas. Na situação dele em pé, é que ele ficaria com a respiração mais difícil, que é fazendo mais esforço. Mais esforço para bombear o sangue, né, para o corpo. E houve o segundo, e esse Bolsonaro firme, forte, falando, fazendo uma piada, uma graça. Ok. E aí houve o Bolsonaro da mensagem da live de 20 minutos. Este já estava aparecendo quase num estado de semiconsciência, no torpor. Tanto é que alguém, acho que é o Eduardo Bolsonaro, cutuca quase para dizer: volte, papai, volte ao mundo. Aí a fala arrastada, a língua pesada. Porém, a narrativa toda inteira na cabeça, os nomes na ponta da língua, tudo na ponta da língua, ali, quase agonizante na aparência, porém dizendo coisas muito perigosas para a democracia. Eu espero, e espero mesmo, que o Bolsonaro de verdade seja aquele primeiro Bolsonaro. E acho que é. Acho que é. Aquele Bolsonaro de verdade. É o Bolsonaro que está consciente, firme. E é desejável que seja o Bolsonaro que faz graça, não o Bolsonaro que, na prática, faz uma ameaça à democracia. E isso não é aceitável. O fato dele ter sofrido a agressão que sofreu, inaceitável, que tem que ser investigada, levada às últimas consequências. O fato disso ter acontecido não dá a ele o direito de acenar para o caos. É preciso ter mais responsabilidade. O senhor, com efeito, pode ser presidente da República. Comporte-se como tal. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.